Barbra Streisand, apesar de possuir um talento excepcional como atriz, sua vida não é melhor do que a de ninguém. Ela teve um início difícil na vida e enfrentou desafios ferozes em sua carreira. Barbra precisou enfrentar tudo sozinha, sem revelar suas lutas a ninguém. Neste vídeo, revelamos toda a verdade sobre a vida de Barbra Streisand por trás dos holofotes. Vamos começar. A infância de Barbra Streisand foi marcada pela ausência de seu pai, Emanuel Streisand. Ele faleceu prematuramente aos 35 anos, quando Barbra tinha apenas 15 meses. Durante muitos anos, sua mãe, Diana, contou a ela e a seu irmão Sheldon que o pai havia morrido devido ao excesso de trabalho, que resultou em uma hemorragia cerebral. No entanto, a verdade sobre sua morte era bem diferente. Segundo a revista People, Emanuel, na verdade, sofreu insuficiência respiratória, provavelmente causada por uma injeção de morfina no pescoço para conter um ataque epilético. A morte prematura de Emanuel teve um impacto profundo em Barbra e sua família. Em uma entrevista à revista People, em 1983, Barbra desabafou: "Sempre senti que nunca tive um pai. Nem sequer havia uma foto nossa juntos. Apenas os livros dele no porão, amarrados com corda." Essa ausência a destacava entre seus colegas, e ela frequentemente se referia a si mesma como a menina que tinha uma boa voz, mas nenhum pai. Apesar da ausência física de Emanuel, sua influência na vida de Barbra foi significativa. Ela revelou em uma entrevista a Oprah Winfrey que, por sugestão de seu irmão, visitou uma médium que dizia se comunicar com seu pai. Essa experiência foi um marco na vida de Barbra. Ela disse: "Durante 39 anos nem mesmo havia visitado o túmulo do meu pai. Então, primeiro fui até lá e tirei uma foto abraçando sua lápide. É a única foto que tenho com ele. Depois nos encontramos com a médium e, deixe-me dizer, a mesa se mexeu." Barbra sentiu-se totalmente conectada com seu pai durante essa experiência. Essa conexão profunda e o encontro espiritual inspiraram Barbra Streisand a dar um passo significativo em sua carreira. Foi o que a motivou a dirigir o filme Yentl. Este projeto foi uma paixão pessoal e marcou sua estreia como diretora. É evidente que a presença de seu pai, mesmo na ausência, desempenhou um papel crucial na formação de sua vida e carreira, levando-a a se aventurar em novos empreendimentos criativos. Após a morte de Emanuel, Diana Streisand Kind, mãe de Barbra, passou por um período difícil e se distanciou emocionalmente da família. Barbra revelou que sua mãe também enfrentava seu próprio trauma durante esse período. Em uma entrevista à revista People, Barbra compartilhou que Diana tomava Prozac, um medicamento comumente prescrito para depressão e ansiedade, o que parecia anestesiar suas emoções, tornando-a menos propensa a explosões de raiva. Além disso, Diana sofria de demência, o que complicava ainda mais seu estado emocional. Barbra reconheceu a infelicidade de sua mãe, mas não guardava ressentimentos, compreendendo que alguns pais lutam para se agradar e, consequentemente, agradar seus filhos. Ela afirmou: "Minha mãe tinha boas intenções." Apesar do distanciamento emocional, Diana demonstrava carinho à sua maneira, principalmente através da comida. Barbra contou a Oprah Winfrey que sua mãe expressava amor cozinhando e levando refeições para ela. Apesar de sua relação complexa, Diana faleceu em 2002, aos 93 anos, em Los Angeles. Segundo o publicista de Barbra Streisand, Diana era filha de um cantor e tinha uma bela voz, um legado que passou para sua filha famosa. Depois da morte do pai, a situação de moradia da família de Barbra mudou drasticamente. Barbra, sua mãe e seu irmão mais velho, Sheldon, mudaram-se para o apartamento dos avós maternos no Brooklyn. O espaço era pequeno e desconfortável. Segundo a revista People, os avós compartilhavam um quarto, enquanto Barbra, sua mãe e seu irmão dividiam outro, com Sheldon dormindo em uma cama improvisada. Barbra mencionou a Oprah Winfrey que a falta de um sofá em sua casa na infância pode ter contribuído para sua posterior obsessão por sofás. Ela compartilhou que nunca teve um quarto só para ela até os 16 anos. Apesar das condições de vida adversas, Barbra falava com carinho de suas raízes no Brooklyn. Ela mantinha fortes laços com o bairro, apreciando memórias de lugares como o Loew's Kings Theater, a Erasmus High School, Prospect Park e a excelente comida chinesa local. Antes de um concerto em 2012, Barbra declarou ao New York Times: "Brooklyn, para mim, significa o Loew's Kings, Erasmus, a yeshiva que frequentei, os Dodgers, Prospect Park e comida chinesa incrível. Estou feliz por ter vindo de Brooklyn. É autêntico. Acho que é possível voltar para casa."
Foi no pequeno apartamento de seus avós no Brooklyn que Barbra Streisand descobriu seu talento para cantar. Esse começo humilde pavimentou o caminho para sua carreira notável como cantora e atriz icônica. A infância de Barbra Streisand teve uma reviravolta inesperada quando sua mãe, Diana, se casou novamente, quando Barbra tinha apenas 7 anos. O que foi particularmente perturbador para a jovem Barbra foi o fato de que sua mãe nunca a informou sobre essa mudança significativa em sua vida. Em uma entrevista com Oprah Winfrey, Barbra mencionou: "Minha mãe nunca me disse que havia se casado novamente." Essa falta de comunicação deixou uma marca duradoura em Barbra, levando-a a desenvolver uma aversão à desonestidade. Ela declarou: "Estou convencida de que é por isso que não suporto ser enganada. Posso lidar com qualquer verdade, só não minta para mim." O novo marido de Diana, Lou Kind, chegou às suas vidas sem aviso prévio e parece que não teve uma relação calorosa ou acolhedora com a jovem Barbra. Apesar dos melhores esforços de Barbra para conquistar sua aprovação e afeto, ele aparentemente a rejeitava ativamente. Barbra fez tentativas sinceras para se aproximar dele, chegando a chamá-lo de pai e cuidando de seu conforto ao levar suas pantufas à noite quando ele chegava em casa. Ela até rastejava de barriga para evitar passar na frente da televisão enquanto ele assistia a luta livre. No entanto, esses esforços foram em vão. Barbra explicou a Oprah: "Mas ele gostava de mim? Nem um pouco." O irmão de Barbra, Sheldon, compartilhava um sentimento semelhante em relação ao padrasto, Lou Kind. Ele descreveu Kind como particularmente duro com Barbra, especialmente em comparação com sua meia-irmã, Rosalind, que nasceu do segundo casamento de sua mãe. Os constantes comentários ofensivos de Kind e as comparações com sua meia-irmã tornaram a vida difícil para Barbra, destacando continuamente o quão simples ela era em comparação com Rosalind. Essa relação tumultuada com seu padrasto e os desafios emocionais que isso apresentou tiveram um impacto duradouro na vida e nos relacionamentos de Barbra Streisand. O caminho de Barbra Streisand para o estrelato. A trajetória de Barbra Streisand rumo ao estrelato foi marcada por um conflito entre suas aspirações e os desejos de sua mãe. Desde muito jovem, Barbra demonstrou um talento inegável e um forte desejo de se tornar atriz. Ela tinha uma paixão pelo mundo do entretenimento. No entanto, sua mãe, Diana, tinha planos diferentes para o futuro de sua filha. De acordo com a revista People, Diana queria que Barbra seguisse uma carreira mais convencional e segura, como secretária. A lógica de Diana era proporcionar estabilidade e segurança para Barbra, já que ela se preocupava com as incertezas e possíveis rejeições que frequentemente acompanham uma carreira no mundo do espetáculo. Em uma entrevista com Oprah Winfrey, Barbra revelou que sua mãe não a incentivava ativamente a se tornar atriz, possivelmente para protegê-la das dificuldades e contratempos da indústria do entretenimento. Diana não tinha grandes expectativas sobre o sucesso de Barbra e nunca acreditou que ela alcançaria a fama. No entanto, Barbra mais tarde entendeu que a falta de apoio de sua mãe às suas aspirações criativas tinha um fundo mais profundo do que a preocupação com seu bem-estar. Barbra percebeu que Diana também sentia inveja de seu sucesso. Em um momento comovente durante o Natal, quando Barbra estava atuando em Funny Girl, as emoções de Diana vieram à tona. Barbra lembrou o incidente a Oprah, dizendo que Diana ficou emocionada, fechou os olhos e perguntou entre lágrimas: "Por que Barbra recebe todos os presentes? Onde estão os meus presentes?" Esse foi o momento em que Barbra percebeu que sua mãe tinha seus próprios sonhos de fama e sucesso. Apesar desses conflitos e das deficiências de sua mãe, Barbra eventualmente a perdoou. Em uma conversa com o Daily Mail em 2018, ela compartilhou sua compreensão dos desejos de sua mãe e do ciúme que ela sentia. Barbra reconheceu que Diana tinha suas próprias aspirações, incluindo o desejo de ser cantora, e que o ciúme que demonstrava era resultado de seus sonhos não realizados. Essa revelação permitiu que Barbra encontrasse um nível de perdão e empatia pelos sentimentos e ações complexas de sua mãe. A vida romântica de Barbra Streisand. A vida romântica de Barbra Streisand foi marcada por complexidade e uma série de relacionamentos antes de encontrar estabilidade com seu marido há mais de 20 anos, o ator James Brolin. Seu primeiro casamento foi com o ator Elliot Gould, uma união que durou de 1963 a 1971. O casal teve um filho juntos, chamado Jason. No entanto, o casamento enfrentou desafios e, eventualmente, eles se distanciaram. Em uma entrevista com a People,
Gould compartilhou que Barbara perguntou por que o relacionamento deles havia fracassado. Ele explicou que eles não cresceram juntos, principalmente porque a carreira em ascensão de Barbara se tornou prioridade e mais importante que o relacionamento deles. Apesar das dificuldades, Gould reconheceu o vínculo único que compartilharam e o rápido sucesso que alcançaram, enfatizando: "Somos eu, você e nosso filho." Segundo uma fonte, a separação entre Barbra Streisand e Elliot Gould foi atribuída a rumores de um caso com Omar Sharif. Streisand foi originalmente escalada para a produção de Broadway de Funny Girl, onde interpretou Fanny Brice, e mais tarde ganhou um Oscar por interpretar o mesmo papel na adaptação cinematográfica de 1968. No entanto, o filme não gerou apenas atenção por seus prêmios, mas também pelo drama nos bastidores, particularmente o suposto romance entre Streisand e Sharif. Em Funny Girl, Sharif e Streisand interpretaram os personagens Nick Arnstein e Fanny Brice, que mantinham um romance na tela. Essa história romântica se estendeu para fora das telas, já que o neto de Sharif revelou mais tarde que seu avô tinha sentimentos profundos por Streisand e falava com carinho dela. Sharif, em entrevistas, confessou sentir-se apaixonado por Streisand, a ponto de estar disposto a fazer mudanças substanciais em sua vida por ela, incluindo considerar a conversão ao judaísmo. No entanto, ele traçou um limite ao se mudar para Nova York, o que indicava a complexidade de sua conexão. Sharif descreveu seus sentimentos por Streisand como intensos, mas também destacou sua excentricidade. O romance entre Streisand e Sharif estava longe de ser universalmente aceito. Na época, Streisand era casada com Elliot Gould, o que significava que o romance precisava ser mantido em segredo. A relação também enfrentou desafios adicionais, devido às tensões políticas internacionais. O romance fictício entre Sharif, um egípcio, e Streisand, uma mulher judia, foi considerado controverso, levando à proibição do filme em alguns cinemas internacionais. O Los Angeles Times chegou a relatar que o beijo de Barbra Streisand e Omar Sharif na tela foi tão provocador que Sharif correu o risco de perder sua cidadania egípcia. Esse romance, combinado com o contexto político global, criou um capítulo tumultuado e controverso na produção de Funny Girl. É um lembrete de como os relacionamentos pessoais e as percepções públicas podem se entrelaçar no mundo das celebridades, com consequências de longo alcance. Streisand também teve relacionamentos marcantes com outras figuras notáveis. Ela namorou o ex-primeiro-ministro canadense Pierre Trudeau e teve um relacionamento tumultuado com John Peters, um cabeleireiro e produtor. Segundo uma fonte que falou a People, a relação foi marcada por intensa paixão e conflitos frequentes. Ambos tinham personalidades fortes e frequentemente se chocavam, vivendo em constante estado de adrenalina. Supostamente, chegaram até mesmo a recorrer à violência durante o relacionamento. Esse romance turbulento terminou quando Barbra viajou para a Inglaterra para filmar Yentl. Em contraste com seus relacionamentos anteriores, o casamento de Barbra com James Brolin tem sido predominantemente positivo e duradouro. No entanto, mesmo nessa relação relativamente estável, eles não escaparam de rumores e controvérsias. Por exemplo, houve um relato enganoso do National Enquirer que sugeria, falsamente, que James Brolin havia traído sua esposa, uma alegação posteriormente desmentida por veículos como o Gossip Cop. Apesar dos altos e baixos em sua vida romântica, Barbra Streisand encontrou amor e estabilidade duradouros com James Brolin. O distinto nariz de Barbra Streisand tornou-se uma característica icônica, mas nem sempre foi celebrado. No início de sua carreira, ela enfrentou pressão para alterar seu nariz. Como revelou ao Refinery 29, frequentemente ouvia sugestões como: "Por que você não conserta o nariz?" Por trás desses comentários havia um subtexto antissemita palpável, com pessoas insinuando que seu nariz a fazia parecer judaica demais. Barbra, uma atriz e cantora consagrada, expressou sua perplexidade diante dessa ideia, afirmando que os judeus têm uma ampla variedade de formatos de nariz. Ela abraçou sua aparência e sempre se orgulhou de sua identidade judaica. Houve momentos em que Barbra considerou ceder aos padrões de beleza predominantes e modificar seu nariz com cirurgia plástica. No entanto, foi desencorajada pelo medo, principalmente da dor associada ao procedimento. Ela também expressou preocupações sobre confiar no julgamento estético de um médico, temendo que pudessem alterar demais ou mudar sua característica única a ponto de ficar irreconhecível. Ela compartilhou esses pensamentos com Oprah Winfrey, explicando suas reservas sobre realizar uma cirurgia para alterar o nariz.
No final, Barbra Streisand decidiu não mudar nada em seu nariz, incluindo a protuberância. Ela manteve sua decisão, expressando satisfação com sua aparência distinta. Barbra contou a Oprah que gostava de seu nariz de certos ângulos e apreciava suas características únicas, incluindo a protuberância. Sua escolha de não alterar o nariz tornou-se um testemunho de sua autoconfiança e autenticidade, sendo uma característica admirada por muitos fãs. Apesar de seu imenso talento e fama, Barbra Streisand lidou com medo de palco e ansiedade ao longo de sua carreira. Durante um segmento de Carpool Karaoke no The Late Late Show, em 2018, o apresentador James Corden perguntou sobre seu medo de palco e se ela ainda sentia nervosismo. Barbra admitiu que, embora não fique nervosa propriamente dita, ainda sente medo e não gosta particularmente de se apresentar em público. Sua maior preocupação é não querer decepcionar o público. Para lidar com o medo de palco, Barbra desenvolveu um método eficaz. Ela contou a James Corden que confia no mantra: deixe ir e deixe Deus agir. Esse enfoque espiritual a ajuda a encontrar conforto e calma antes de subir ao palco. Em conversa com Oprah Winfrey, ela também revelou que descobriu uma solução mais prática para enfrentar o medo de palco: medicação. Disse que gostaria de ter conhecido essas pílulas antes, pois elas foram úteis para gerenciar sua ansiedade em apresentações. Além disso, Barbra compartilhou que o contexto de sua performance faz diferença. Ela acha mais fácil se apresentar para um público grande, em um estádio lotado, pois sente como se estivesse olhando para um buraco negro, o que lhe permite escapar para seu próprio mundo. No entanto, ela experimenta maior desconforto ao se apresentar em ambientes mais íntimos, como para poucas pessoas em uma sala de estar. Esse vislumbre das lutas de Barbra Streisand com o medo de palco ressalta os desafios emocionais que até os artistas mais experientes enfrentam. Suas estratégias de enfrentamento, tanto espirituais quanto médicas, oferecem uma visão de como ela gerencia sua ansiedade e continua encantando o público, apesar de seus temores. Barbra Streisand tem sido rotulada como uma diva, caracterizada como mandona e exigente. No entanto, ela rejeita veementemente essas etiquetas, considerando-as intrinsecamente sexistas. Ela destacou o evidente duplo padrão, observando como homens em posições semelhantes nunca são alvo dessas descrições negativas. Nas palavras dela, um homem é autoritário, uma mulher é mandona. Um homem é enérgico, uma mulher é insolente. Ele é assertivo, ela é agressiva. Ele estrategiza, ela manipula. Ele mostra liderança, ela é controladora. Ele está comprometido, ela é obsessiva. Ele é perseverante, ela é obcecada. Barbra também enfrentou detratores que pareciam determinados a vê-la fracassar na indústria do entretenimento. Ela acredita que essa animosidade pode ter levado à criação de rumores extravagantes sobre ela. Por exemplo, ela compartilhou com Oprah que pessoas espalharam histórias sugerindo que ela demitiria um músico na hora por tocar uma nota errada. Ela descartou esses rumores como infundados, enfatizando que eram apenas besteiras de diva. Barbra destacou sua normalidade e questionou por que demitiria um músico por um erro, quando ela mesma, como artista, não está isenta de cometê-los. Barbra Streisand, uma renomada atriz, diretora e cantora, teve uma longa e bem-sucedida carreira na indústria do entretenimento. Contudo, sua trajetória não esteve isenta de desafios, especialmente em relação à desigualdade de gênero e à discriminação em Hollywood. Em 2012, ao ser questionada sobre o estado do sexismo em Hollywood, Streisand respondeu de forma desanimadora. Ela expressou incerteza sobre o quanto havia mudado desde sua entrada na indústria, nos anos 1960, destacando dois problemas críticos: a disparidade salarial de gênero e a dificuldade das mulheres em dirigir filmes. Barbra mencionou os desafios enfrentados durante a produção de Yentl. Apesar de a produção ter ocorrido na Inglaterra, onde mulheres ocupavam posições de poder na política, ela ainda enfrentou barreiras. Streisand atribuiu os 14 anos de atraso para levar Yentl às telas ao sexismo, especialmente à falta de oportunidades para diretoras. O que você achou das adversidades que Barbra Streisand enfrentou em sua vida? Deixe seus comentários abaixo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!